Mike Tyson acumulou um monte de corpos em sua carreira profissional no boxe, lutando contra lutadores que quase duplicavam suas medidas. Ele nunca sentiu medo ou se deixou intimidar pelas palavras daqueles pugilistas que sabem atacar em entrevistas coletivas, mas não conseguem cumprir suas ameaças uma vez que entram no ringue honrado de luta. O que aconteceu no dia em que esses dois perfis se encontraram? Bem-vindo! No vídeo de hoje falarei sobre a luta em que Iron Mike teve que enfrentar o gordo mais arrogante de toda a sua carreira, e sobreviveu para contar a história. Demonstrando mais uma vez que os golpes têm a última palavra na nobre arte dos punhos, este é o encontro entre Mike Tyson e Brian Nielsen, do qual todos estavam falando em 2001. Espero que esteja confortável, porque essa batalha está prestes a começar. Nascido em 1º de abril de 65, Brian Nielsen é hoje um boxeador profissional dinamarquês bem lembrado. Provavelmente, seus momentos de maior glória foram vividos antes de subir ao ringue para enfrentar Iron Mike. De 96 a 99, ele deteve o título pesado da IBO. Nielsen defendeu seu título com sucesso 5 vezes, inclusive contra o lendário Larry Holmes e o quase imparável Phil Jackson, estabelecendo o segundo maior número de defesas, ficando atrás apenas de Vladimir Klitschko. Ele não era necessariamente um oponente com quem você gostaria de lutar. Em um ponto, ele igualou o recorde de Rocky Marciano de 49 vitórias consecutivas sem derrotas. Com Tyson chegando ao final da segunda década de sua carreira profissional, as opiniões sobre o que aconteceria quando ele entrasse no ringue para enfrentar Nielsen estavam mais do que divididas. Sob essa incerteza, ambos os lutadores entraram no ringue do Parken em Copenhague, Dinamarca, em 13 de outubro de 2001. Steve Somoger era o homem encarregado de garantir uma luta justa, enquanto o olhar crítico de Arki Meronen, Daniel Van de Vielle e Mart Denkin deveria apontar um vencedor no final das 10 rodadas programadas, se a força de seus punhos não fosse suficiente para reivindicar a vitória. Com 62 vitórias, alcançando 43 delas por nocaute doloroso, e apenas uma derrota anterior, Nielsen se retratava como o oponente a ser vencido. Sua confiança antes da luta o fez agir como um arrogante, deixando escapar palavras que desacreditavam a carreira de Tyson até aquele momento. As 48 vitórias de Tyson, 42 delas por nocaute, não eram exatamente qualquer coisa. Mas, juntamente com suas 3 derrotas anteriores e 2 empates, parecia que a balança pendia a favor do dinamarquês arrogante. Com o som do sino, o primeiro assalto da disputa começou. Tyson honrou seu legado desde o segundo encurralando Nielsen em um canto e executando uma contundente combinação de golpes no corpo para não perder tempo ao começar a trabalhar em sua vitória. I'm not sure yet. The body and the head now. Parecia que o dinamarquês gordo havia ficado sem munição cedo na luta quando se concentrou em sua guarda para evitar ser ferido pelos mísseis que choviam de todas as direções. Tyson continues to unload. He's got a minute to go in round 1. 3. Big right hand to the head by Tyson, followed up by a left uppercut. No final do assalto, as tentativas de Nielsen de contra-atacar a ofensiva de Tyson não eram apenas fracas, seu rosto já mostrava o quão exausto ele estava e foi então que ele entendeu a magnitude do problema que havia se metido. Recuar até ficar encurralado parecia fazer parte da estratégia de Nielsen para o início do segundo episódio. Cobrindo seu rosto, ele submeteu seu corpo a absorver os golpes impiedosos que Tyson desferia sobre ele. Lançando um a cada 10 que recebia, o dinamarquês arrogante estava nadando em águas perigosas ao não começar a fazer um esforço real para mudar o rumo da luta. Overhand right partially blocked by Tyson. Inside, Tyson working. Para o final do episódio, Tyson foi direto para a cabeça com uma combinação de golpes à beira do som do sino. Com Nielsen irritado com esse acontecimento, todos aguardavam ansiosamente para descobrir o que aconteceria a seguir. Mal havia começado o terceiro round, o grande Iron Mike mostrou que sua máquina ainda estava bem lubrificada ao executar uma sádica combinação de golpes que deixou Nielsen imediatamente desamparado contra as cordas. Nielsen enters into round 3. The left eye was cut. Late of heads.
Tyson tinha a experiência e a paciência necessárias para trabalhar em direção à sua vitória contra um lutador de proporções maiores que ele, e estava provando isso. Perto do final do round, Nielsen expôs sua impotência ao agarrar Tyson pelo pescoço. Este movimento sujo não foi mais do que um reflexo de sua incapacidade de vencer em uma luta justa, e o fato o levou a receber um aviso claro de Somoger dizendo: "Isso não vou aqui". Uma vez que a luta foi retomada, Mike mostrou que não é preciso recorrer à sujeira para domar um adversário. Como quem dá uma lição ao seu oponente, ele executou uma poderosa combinação de golpes como punição que enviou Nielsen diretamente para o tapete para alguma reflexão. The crowd getting behind Nielsen. Get off his neck, Brian. Yeah, that's right. Oh, quick combination of the head. And down goes Nielsen. Levantando-se imediatamente, ele pôde continuar a luta seguindo a contagem obrigatória de 8. No meio de uma disputa, um golpe baixo de Tyson fez dançar pelo ringue. Nielsen looking to make it to the bell. Depois do som do sino, o gigante dinamarquês continuava se movendo de um lado para o outro, procurando algum ponto de estabilidade. Chegando ao seu canto, ele caiu de joelhos e, ao tentar se levantar, caiu sentado. Ele não aguentava mais. Os golpes no corpo de Tyson o tinham quebrado. Mas sua teimosia, em meio aos gritos de seu canto, o obrigou a voltar para a luta. Sem piedade alguma, Tyson colocou Nielsen contra as cordas após o primeiro golpe do quarto round. Continuando a trabalhar em sua vitória com combinações no corpo, a experiência de Mike lhe dizia que ele já tinha metade do trabalho feito. Ocasionalmente, Nielsen tentava neutralizar a ofensiva de Tyson com um golpe de direita. Mas isso não significava nada se comparado aos socos que Tyson lançava para todos os lados. Oh, a heavy right hand after the left uppercut by Tyson. Danger holding up. Now he's doing it on Nielsen. Unfortunately for the Dane. Nielsen tentou colocar distância entre ele e Tyson no início do quinto episódio. Sua nova estratégia foi frustrada quando Mike derrubou as barricadas com a força de seus punhos. Tentando ganhar algum tempo, Nielsen começou a se agarrar ao corpo de Tyson. Na metade dos episódios programados, quanto tempo ele poderia comprar dessa maneira tão covarde? Right there, and then he countered with a big right, heavy right hand. The crowd hoping for a miracle here. No início do sexto round, apenas um golpe de Tyson bastava para deixar o dinamarquês arrogante contra as cordas. Tentar se defender apenas o fazia descuidar de sua guarda e o obrigava a absorver os impiedosos golpes que Tyson conectava sem maior complicação sobre ele. Para o final do round, Mike mudou o alvo de seus mísseis e os direcionou diretamente para a cabeça de Nielsen. Fazendo dançar pelo ringue, era evidente o medo que ele tinha de iniciar um combate próximo contra a lenda. Oh, big right hand by Tyson to He that. got started that too, Steve. He got his head up in the air and almost took it off. Another slashing right, a right hand by Tyson. Ao final do sexto round, ambos os lutadores voltaram para seus cantos para o intervalo regulamentar. Tyson parecia tão fresco quanto alguém que acabará de acordar de um sono reparador, mas o mesmo não se podia dizer de Nielsen. Ao longo de 6 rounds difíceis, o dinamarquês arrogante era quem havia vivido a parte amarga do encontro. Quando o sino chamou os lutadores para o início do sétimo episódio, a câmera focou em Nielsen, que ainda estava em seu canto. Escondido entre sua equipe, comunicou que decidia se render. Pelo que havia alcançado até então, a vitória foi decidida para Tyson como um nocaute técnico. Aquele homem que todos pensaram que seria um alvo fácil por viver os últimos anos de sua atividade no boxe profissional, mostrou que ainda tinha muito a oferecer ao esporte. Embora esta tenha sido uma das últimas vitórias de Mike Tyson, o momento de sua aposentadoria o mantém digno até hoje. Por outro lado, Brian Nielsen não aprendeu nenhuma lição depois daquela dura noite de punições desmedidas e continuou com sua atitude arrogante em relação àquele que foi, em seu tempo, o campeão peso pesado mais jovem da história. Nos anos seguintes, Nielsen garantia à imprensa esportiva que havia melhores lutadores do que Tyson. Infelizmente, ele provou não ser um deles. Se você chegou até aqui, agradeço. Se gostou da história, lembre-se de que não há melhor maneira de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo.
Você conhece outra das últimas lutas de Tyson que também mereça seu momento em meu canal? Fale sobre isso nos comentários. Por enquanto, você tem uma infinidade de opções para acompanhar você a qualquer momento do seu dia. Selecione o próximo e nos vemos lá.